Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Começa agora mais um Alerta de Cidadania. Fazer o bem sem olhar a quem. Esse é um ditado popular muito conhecido, né? É uma expressão, inclusive, muito usada quando a gente faz o bem sem esperar absolutamente nada em troca. Assim é o Instituto Boas Novas, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que tem como objetivo contribuir para a qualidade de vida das pessoas, promovendo um cuidado integral e humanizado para o desenvolvimento psicossocial, cultural, espiritual e biológico. Pelo comprometimento, responsabilidade, empatia e amor com que o Instituto Boas Novas vem exercendo sua função social em apoio àquelas pessoas mais necessitadas, o Parlamento Paulista, através do projeto de lei 1162 de 2023, declarou então de utilidade pública no estado de São Paulo o Instituto, com sede aqui no município de São Paulo. É para falar mais sobre as atividades que converso agora com o diretor do Instituto, Elias Souza Júnior, e com a coordenadora de projetos educacionais na área de educação infantil, Silvana Freire. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Bom, então, vamos começar, Elias, explicando um pouco mais para a gente e para quem nos acompanha de casa, como que foi, então, quando o Instituto recebeu esse título, né, de utilidade pública? O que isso significa não só para o Instituto, mas também para aquelas pessoas que são diretamente beneficiadas pelas ações dele? Ok. É um prazer estar aqui para conversarmos a respeito. Este título de utilidade pública pela Assembleia Legislativa do nosso Estado, ele faz parte do nosso esforço em busca de estarmos bem estruturados, organizados, né, e podermos atuar de uma forma mais eficiente em relação dessa população mais necessitada, né? O nosso grande objetivo, na realidade, é a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós acreditamos que, como organizações da sociedade civil, nós podemos reduzir essas desigualdades, essas distâncias atualmente existentes. Então, esse é o nosso objetivo e esse título vem justamente nos ajudar, né, nesse trabalho, né? Hoje o Instituto beneficia direta e indiretamente quantas pessoas ou quantas famílias? Nós temos 3 áreas hoje de atuação no Instituto, né? Se nós somarmos essas 3 áreas, nós estamos falando de aproximadamente 3.000 pessoas que são atendidas hoje, né? Com as suas famílias, né? E aí são 3.000 pessoas, desde crianças até adultos, até né? adultos e idosos. Perfeito. Passando pelos adolescentes, jovens, né? Sim, antes da gente entrar especificamente nas ações que o Instituto realiza e oferece para toda essa comunidade, quando e por que ele foi fundado, né? Imagino que partiu de alguma necessidade, né? Hoje, como a gente falou na abertura do programa, ele está localizado aqui na capital paulista, exatamente em qual região, em qual bairro? Nós estamos no início da Zona Leste, logo depois da Moca, Vila Prudente. Então, é uma região que tem uma carência muito grande, né? Quando você fala da Zona Leste do estado de São Paulo, da capital de São Paulo, o nível de pessoas necessitadas é muito alto. Então, tudo surgiu com a Igreja Batista Boas Novas, uma igreja fundada em 1928, né, ali no próprio bairro, e que agora, no mês de outubro, completa 95 anos de idade. Ao longo da sua existência, como as igrejas cristãs de um modo geral, a Igreja Batista Boas Novas sempre fez ações sociais, né, prática nas nossas igrejas. Só que com o passar das décadas e o volume de atividades e o volume de necessitados, né, nós vimos a necessidade de especializar a atuação para podermos atender mais pessoas, né, e com programas mais estruturados. Daí a gente precisar de parceiros, entre eles o poder público através das políticas públicas, né, de assistência e desenvolvimento social. Então, a partir de todo esse trabalho que a igreja já fazia, né, há 20 anos atrás,
no ano de 2003, no mês de agosto, nós tomamos a decisão de fundar o Instituto Boas Novas, né? Através desta ação, a gente se capacita a multiplicar muito o nosso trabalho, né? E apesar de a gente já como igreja fazermos um trabalho, sempre fizemos um trabalho organizado, né? Estruturado, com uma ideia de continuidade, né? Não eram ações pontuais, mas eram ações de médio e longo prazo. Mas à medida que a gente estabeleceu o Instituto, a gente começa a trabalhar em conformidade com as políticas públicas, com os serviços que hoje são tipificados pelo poder público. Desta forma, a gente consegue usar recursos que são da sociedade, né? E sermos agentes do Estado para levarmos esses recursos até as pessoas que realmente necessitam. Então, por isso veio um instituto, para a gente poder ter essa abrangência maior de atuação. Agora, Elias, antes da gente entrar propriamente na parte da Silvana, né, que é a parte educacional do Instituto, o Instituto não faz só isso, né? Tem a parte de assistência social também, tem cursos, capacitações. Então, se você puder dar um panorama geral para a gente de quais ações são ofertadas para essa população pelo Instituto, para que a gente possa, então, entrar especificamente na área de educação da Silvana. Combinado. Como a Silvana estará tratando mais especificamente da educação infantil, então eu vou me isentar de estar falando nesse momento da educação infantil. Tudo bem? Claro. Na área de desenvolvimento social, nós atuamos com a profissionalização. Profissionalização de pessoas que estão bem à margem da nossa sociedade. São pessoas que não tiveram uma educação formal, né? E que precisam de renda para ganharem autonomia novamente, né? Então, nós trabalhamos com a população em situação de vulnerabilidade e nós conseguimos uma parceria com o Senai. E o Senai certifica essas pessoas que nós estamos profissionalizando. Então, nossos cursos são certificados pelo Senai. Isso é um grande diferencial para essas pessoas que nós alcançamos, né? Posteriormente, nós vamos estar detalhando esses cursos, né? Mas, num primeiro instante, nós temos os cursos de panificação, confeitaria e corte e costura, né? Mas nós temos outras especialidades, outras especializações, né? Que nós ofertamos para essa população também. Essa é a outra frente, né, da nossa atuação, que é assistência e desenvolvimento social. Quanto ao assistencialismo, que a gente sempre praticou, né, ao longo de toda a nossa existência e que hoje nós estamos conseguindo fazer em volumes maiores, nós temos programas como distribuição de cesta básica, nós distribuímos aproximadamente 300 cestas por mês, né? São famílias muito necessitadas que nós cadastramos, né? Acompanhamos, nossos assistentes sociais acompanham e nós distribuímos mensalmente alimentos. Nós temos um programa com as crianças que nós chamamos de Natal Feliz, por exemplo. Então, nós adotamos 1.200, 1.500 crianças e nós levamos roupas, brinquedos, né, alimentos para essas crianças. Então, essa é uma outra frente de ação. Nós temos um programa de costura em que nós pegamos voluntários da comunidade, senhoras normalmente da terceira idade, e que se reúnem lá. Nós temos uma oficina de costura e elas produzem vestimentas, roupas de frio, e nós distribuímos para as pessoas carentes. Nós temos um programa que nós saímos quinzenalmente nas ruas de São Paulo e nós levamos roupas para as pessoas em situação de rua, lanches, água. A gente busca acolher essas pessoas onde elas estão. Nós temos o curso de artesanato, que além de curso, são oficinas mesmo em que as pessoas produzem, e nós temos um bazar
onde nós revendemos a preços simbólicos para atender a população necessitada, né? Isso que é produzido pelo nosso artesanato. Então, são algumas das ações que nós realizamos ao longo das décadas e hoje de uma maneira ainda mais intensa, né, e estruturada. Maravilha. Entrando nessa parte especificamente de educação, Silvana, queria que você falasse um pouco mais para a gente como é esse atendimento. Vocês conseguem pegar realmente desde as crianças até os idosos nessa parte educacional? Na parte educacional, né, propriamente dita que eu gerencio, né, no Instituto, nós cuidamos da parte de educação infantil, né? A minha área é educação infantil, onde nós temos parceria, né, com a Prefeitura de São Paulo. Nós gerenciamos 6 centros de educação infantil e atendemos aí, em média de 926 crianças nessas unidades. E aí, como é feito então essas aulas, né, para essas crianças? Como é feita a seleção? Você falou em 6 centros, onde eles estão espalhados? A gente consegue acompanhar agora as imagens, né, também? Nós temos as unidades espalhadas, né, na cidade de São Paulo, 3 na região da Vila Prudente, né, que ficam bem próximos ali na Vila Zelina, uma no bairro de Santa Cecília, outra no Jardim São Savério, que é próximo ao Jardim Zoológico, e uma outra unidade que fica na Vila Califórnia, também um pouco próximo ali da gente na Zona Leste. Essa parceria com a Prefeitura, nós recebemos, né, verba, né, da Prefeitura para administrar o trabalho, e nós atendemos as crianças no período integral, né, que é das 7 às 17 horas. E dentro desse trabalho, nós oferecemos uma alimentação de qualidade, né? O trabalho pedagógico, nós seguimos um currículo, que é o currículo da cidade de São Paulo para a educação infantil. Além do currículo, né, nós proporcionamos, como o Elias mencionou bastante, as ações, né, do Instituto. Muitas dessas ações, elas estão voltadas para as nossas crianças também, né? Então, assim, o que a gente busca? A gente não só oferta o que é previsto pela parceria com a Prefeitura, a gente busca ofertar uma melhoria na qualidade de vida dessas crianças, né? Através de ações que nós realizamos, alguns projetos, né, que incluem a família, né, dentro desse processo. Porque a gente acredita que só atender a criança dentro da unidade não basta, você tem que chegar a essa família, porque a qualidade, né, do desenvolvimento da criança, se você não estender esse laço para a família, acolher a família também, a gente não consegue atingir os objetivos aí de um bom desenvolvimento, né? Então, nós temos algumas ações, né? A Família Amiga da Escola é um dos projetos que a gente desenvolve, onde as famílias estão bastante presentes dentro das unidades em algumas atividades da rotina, né, escolar. Então, a gente tem tido muita participação isso em todas as unidades. Então, a gente tem momentos de discussões onde nós trazemos psicólogos, pessoas da área da educação também, pessoas da área da saúde. Nós temos um trabalho com a nossa nutricionista, a Cristiane, que daqui a pouco ela vai falar um pouquinho também com vocês. Então, ela tem um trabalho muito forte aí em cima da alimentação, que a gente sabe que é uma deficiência muito grande, né, das crianças atendidas, e a gente encontra aí muitos distúrbios alimentares. Então ela tem esse trabalho de parceria. Desenvolvemos também, né, outros programas, como a questão do aleitamento materno, que é um programa muito forte também na Prefeitura de São Paulo. Então, desde 2018, quando nós assumimos as primeiras unidades, a gente tem participado aí da campanha, feito várias ações, e a gente tem, né, o selo, né, Escola Amiga do Peito, e assim, a gente percebe uma aceitação muito grande, né, das mães, e o entendimento em saberem, né, que a amamentação é o direito da criança. Então a gente abre muito o espaço para o diálogo, informação, e isso tem surtido bastante resultado aí no nosso trabalho, né? E além disso, a gente trabalha também com alguns outros projetos que envolvem a questão da sustentabilidade. Nós temos o trabalho com a horta, né? Então as nossas crianças, elas aprendem, né, como que a sementinha germina, ela vai lá para a horta, e esse trabalho ele tem todo o objetivo também da gente proporcionar,
né, a estimulação alimentar, porque muitas crianças veem aquele verdinho no prato, eu não quero, então, além, né, de entender como funciona, a gente tem uma aceitação melhor aí das crianças, né, por esses alimentos. Hoje a gente tem investido bastante nessa questão da alimentação, né, porque a gente acredita que é a base para uma criança crescer saudável. Então, além do programa que nós temos na Prefeitura de São Paulo, que é açúcar zero nas escolas, né, a gente também tem buscado investir bastante em alimentos orgânicos, né, a gente tem uma parceria onde a gente busca diversificar essa alimentação com muita qualidade, né. As crianças, elas recebem diariamente nos nossos CEIs 5 alimentações diárias, né? Então, a gente tem o café da manhã, a gente tem uma hidratação, o almoço, aí depois do soninho da tarde tem um leitinho, né, que eles tomam, e a janta. Então, são ofertas de 5 frutas diárias para essas crianças, e a gente busca sempre variar esse cardápio e proporcionar o que muitas não têm no dia a dia, né, nas suas casas. Então, o nosso trabalho está bastante focado aí nessa linha. Qual que é essa faixa etária compreendida na educação infantil, então? Nós atendemos de 0 a 3 anos de idade, né? As crianças completam 4 anos, elas ficam até o final do ano e depois elas são encaminhadas para o EMEI. Elias, e aí nesse segundo momento, então eu imagino que embora essas crianças sejam encaminhadas para as EMEIs, que são as escolas municipais, então como fica esse acompanhamento que imagino que o Instituto, que a ONG continue dando também, né, em paralelo para essas famílias, para essas crianças? Como nós realmente acreditamos, né, em influenciarmos a melhoria da qualidade de vida, a gente não pode ter uma atuação estanque, né? Por isso que, inclusive, a professora tem relacionado diversas ações, diversos projetos que vão além do nosso contrato com a prefeitura, né? Quem nos dá aporte para fazermos isso é a igreja, né? Através da ação social da igreja, a igreja encampa esses projetos e elas nos dão os aportes financeiros para nós levarmos isso avante, né? Mas esta preocupação nossa de não estarmos só com as crianças naquele período que ela está conosco, né? Mas também irmos de encontro com a família, a professora esqueceu ou não citou, né, no momento, mas nós temos outras ações, né? Nós levamos cesta básica para as famílias carentes dessas crianças que estão conosco, né? Nós temos um bazar, né, nas unidades. Eu esqueci do bazar. O bazar, ele acontece em todas as unidades, né? Hoje nós temos nas 6, e o nosso serviço social do Instituto, ele disponibiliza essas roupas, né? Então, cada unidade, ela monta, né, de acordo ali com o seu espaço, e as mães têm um acesso, né? Então, assim, o que as mães precisam, elas podem ir pegar. Algumas unidades que a gente, né, tem uma troca até com algumas famílias, elas deixam também algumas coisas que não servem mais para o seu filho, então tem essa troca, né? Então, todas as unidades, elas têm realizado o bazar. E uma das ações que o Elias também falou, essa questão das costureiras, né, que fazem as roupas para as crianças, que é um trabalho, assim, muito lindo, de encher os olhos. E eu falo que desde que eu entrei no Instituto em 2018, existe essa ação. Então, assim, elas confeccionam as roupas para as crianças, e no período do inverno, que a gente sabe que é o período mais crítico aí, né, para quem não tem muitos recursos, essas roupas chegam até nossas crianças, né? Então, assim, é um trabalho muito bonito e, assim, esperado também pelas famílias. O bazar é um movimento, assim, maravilhoso, né? Que eu até fiquei surpresa. Uma das minhas unidades disse que no sei, São Savério, que fica lá próximo ao Jardim Zoológico, tem fila no dia do bazar para poder conseguir entrar na unidade. E não atende somente as crianças, as famílias da unidade. As pessoas da comunidade ao entorno também vêm procurar pelo bazar do Instituto, né? Então, assim, é uma ação bem enriquecedora, né, Elias?
E ainda complementando a resposta em relação à sua pergunta, Mariana, a gente tem serviço de voluntários da igreja prestam para nós, né? Por exemplo, atendimento jurídico, né? Atendimento psicológico, são coisas que nós ofertamos para as famílias das nossas crianças, né? E iniciamos já na unidade São Saveri, estamos agora buscando estender para demais, um serviço de capelania. Né? Famílias que estão necessitadas, né? Estão com problemas, querem um aconselhamento, né? Nós estamos ofertando esse tipo de serviço também. Então, muito além, né, de cumprirmos um contrato com a prefeitura, o nosso objetivo é realmente ver uma mudança de vida nessas pessoas, né? Irmos de encontro até... A gente acredita muito em equidade, né? A gente não acredita numa sociedade assim tão desigual como a que nós vivemos, né? Então esse é o nosso esforço e o gostoso de ver é que é uma missão que não é minha, é uma missão que é nossa. Todos que estamos temos isso como missão, né? Não como um trabalho, mas realmente como uma missão. A gente acredita que pode ser diferente, né? Elias, antes da gente finalizar esse bloco, eu acho importante a gente citar e você falar qual é a importância de instituições e ONGs como a de vocês, por exemplo, como essa ação que a Boas Novas faz, justamente chegando até onde o poder público não necessariamente consegue, né? Ou seja, com o apoio, sim, como você está citando, né, em muitos casos aí da Prefeitura Municipal, por exemplo, mas é um braço que muitas vezes o município ou o próprio governo do estado não consegue chegar, né, porque não consegue ter toda essa penetração, toda essa capilaridade. Então, quão importantes são essas parcerias com instituições? Então, nós, né, acreditamos piamente, desde que iniciamos esse trabalho, né, esse trabalho não se faz eficientemente se não for em rede. Não tem jeito, né? E uma instituição não compete com a outra, não existe esse espaço, né? Porque são tantas as necessidades que se nós não nos dermos as mãos, eu posso fazer uma parte, mas não faço todo. Então eu preciso de outra que vem e faz outra parte. E nós acreditamos em relação ao poder público que nós também não competimos, né? Nós realmente chegamos onde o poder público não pode chegar, pelo seu gigantismo, é natural, né? Quando falávamos com o Senai, por exemplo, né, para firmarmos a parceria, e não só com o Senai, mas com outras empresas como o Sebrae, né, como a GHT Atitude e outras empresas que estão em parceria conosco, né, Instituto Redes, foi algo muito interessante, que a gente ouve deles assim, olha, para nós é super importante a parceria com vocês, porque vocês chegam onde nós não chegamos, nós temos capilaridade, nós estamos na comunidade, né? Então, isso é que faz a diferença, né? Mas realmente temos que agir assim, acreditar e agir assim, né? O nosso relacionamento com o poder público é exatamente esse, né? Nós nos sentimos orgulhosos de sermos agentes oficiais do poder público, né? Porque o poder público está aí para servir a população e nós somos instrumentos deles para isso, né? Essa é a nossa visão. E se torna também uma espécie de chancela, né? Sim, exatamente, né? Sem sombra de dúvida. Muito bem, eu gostaria de agradecer demais esse bate-papo ao longo do primeiro bloco com Elias e Silvana. Continue com a gente, porque daqui a pouquinho vamos conversar com outros 2 membros também do Instituto. Vão trazer para a gente mais sobre essa parte de assistência social, ainda sobre essa parte de nutrição que é realizada. Fique conosco, o Alesp Cidadania volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp Cidadania de hoje, onde continuamos falando sobre o Instituto Boas Novas, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Nesse bloco, então, recebemos em nossos estúdios o coordenador de projetos e assistência social e desenvolvimento, o Clodoaldo Muchinski. Eu não sei se eu falei correto, eu acredito que não.
Corretíssimo. Pela primeira vez acertaram assim. Olha só. De prima. Que bom, muito obrigada. Também a nutricionista e chefe de cozinha Cristiane Tolentino de Paiva. Sejam bem-vindos. Obrigada. Muito bem, olha só, no primeiro bloco a gente conversava então com o Elias e com a Silvana e eles contavam pra gente sobre essa parte também, né, esse desdobramento do Instituto, que dá capacitação, que dá cursos, né, para essa parte, acredito que jovens e adultos também, né, e as oficinas, os cursos, e a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa parte, além da parte de assistência social, nesse segundo bloco. Mas antes, Clodoaldo, queria que você começasse explicando para a gente, falando sobre essa gama de cursos, inclusive alguns certificados pelo Senai, como o Elias contava para a gente no primeiro bloco. Bom, os cursos profissionalizantes, eles estão no segundo braço de atuação, né, do Instituto Boas Novas, que é a área da política pública de assistência social, né? Hoje nós temos o reconhecimento pelo Conselho Municipal de Assistência Social do município de São Paulo, do nosso trabalho. Então, a primeira atuação é esse serviço, que é um serviço tipificado no município de São Paulo. Se você procurar em outros municípios do Brasil, ele não tem igual, né? Por isso a gente fala que não é tipificado a nível nacional, mas a nível municipal, que é o Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo, que a sigla é CEDESP, né? No CEDESP Boas Novas, nós temos hoje 3 cursos profissionalizantes, né? Que é o curso de confeiteiro, o curso de padeiro e o curso de costureiro em máquina reta e overlock, né? Depois a Cris vai estar abordando um pouquinho mais sobre cada um deles. Mas, especificamente, o CEDESP, ele tem uma metodologia que é desenvolvida em 3 módulos, né? Então, a gente tem o módulo Convívio, o módulo Mundo do Trabalho e o módulo FIC, que é a qualificação profissional propriamente dita. Hoje, nós atendemos pessoas de 15 a 59 anos de idade, né? Então, esse é o público do CEDESP. São pessoas, né, em situação de vulnerabilidade e risco social. Nas primeiras turmas, né, nós tivemos bastante pessoas egressas do sistema prisional, por exemplo. Nós atendemos também pessoas em situação de rua, né, para qualificação profissional. São pessoas que advêm de serviços, né, que são serviços como os CTAs, né, que são Centros de Atendimentos Temporários à população em situação de rua. Mas o nosso maior público, eles são mulheres hoje. E são mulheres provedoras dos seus lares, são mulheres que têm crianças e bebês de 0 a 6 anos dentro dos seus lares e que hoje, pelas estatísticas do município de São Paulo, é o público que tem a maior taxa de desemprego no município. Então, por que elas procuram hoje muito a qualificação profissional? Primeiro, por conta da baixa escolaridade, por não ter uma qualificação técnica propriamente dita, mas também para poder conciliar a vida materna com a vida de trabalho. E aí essas mulheres enxergam, por exemplo, na confeitaria, na panificação, uma forma de poder empreender, uma forma de poder produzir em casa para que elas possam, de fato, aí ter uma condição de minimamente garantir uma renda para a sua sustentabilidade. Clodoaldo, quantas pessoas já passaram por esses cursos e quantas pessoas estão sendo atendidas hoje? Então, a área de assistência social no Instituto, ela inicia em 2021. Nós iniciamos com um projeto, que é o projeto do Talo ao Prato, que ele tem por concepção a ideia de aproveitamento integral de alimentos, mas também de ofertar às pessoas que, numa condição de insegurança alimentar, elas possam olhar para o alimento de uma outra forma. Então, aquilo que é jogado fora, na verdade, é reaproveitado. Então, nós iniciamos em 2021 com esse curso, foram 72 pessoas, né? Inclusive, nós tivemos uma turma com 12 pessoas em situação de rua, né? Que a gente fez uma parceria com o Clube de Mães do Brasil, que fica aqui no centro, na Santa Cecília. E aí, em 2022, foram 96 pessoas que passaram pelo processo de qualificação profissional. Nós tivemos 62 pessoas dessas 96 que elas concluíram o processo de qualificação profissional.
No ano de 2023, né, nós temos, no primeiro semestre, foram 44 pessoas que se formaram, e nós estamos agora com mais 3 turmas, que são mais 44 pessoas que irão se formar. E aí um adendo, né, a gente tem uma estrutura hoje, que é uma estrutura do Instituto Boas Novas, e a gente está no processo de locação de um outro imóvel. Por quê? A demanda e a necessidade, ela é muito grande no entorno, na região, e tem muita procura. Então, quando a gente abre as inscrições, né, por exemplo, ano passado, para o preenchimento de 96 vagas, nós tivemos 405 inscrições. Esse ano, né, para o preenchimento de 48 vagas no primeiro semestre, nós tivemos 260 inscrições. Então, a gente entende que também tem uma demanda muito grande, e por isso a gente está ampliando hoje. A gente está indo para um outro imóvel, que é um imóvel de 4 andares. A gente vai qualificar a nossa ação, né? Porque a cozinha que a gente está hoje, né, Cris, ficou pequenininha, né, já ficou pequena e mesmo a gente não consegue dar um atendimento individualizado, né? Porque por conta do tamanho do espaço. Então a gente está indo para esse outro espaço, tanto para qualificar quanto para ampliar o atendimento. Qual que é a duração desses cursos, né? Quanto tempo essas pessoas permanecem com vocês? E depois, como que é essa adesão, essa aderência do mercado de trabalho a essas pessoas? Bom, os cursos hoje, eles têm a duração de 4 meses, de 4 a 5 meses, né? Então a gente faz uma turma por semestre. Então, de fevereiro a junho é uma turma, e depois, de final de julho a dezembro, é outra turma, né? Pela legislação, né, tem que ter 140 horas de atividades, né? Essas atividades, elas incluem desde a questão, né, dos módulos, né, o módulo Convívio, o módulo Mundo do Trabalho e o módulo FIC, mas inclui também alimentação. Então, a gente faz a oferta hoje de alimentação no local, né, tanto do café da manhã quanto do almoço. Em relação à empregabilidade, né? Para se ter uma ideia, nas turmas do primeiro semestre, nós tivemos 80% das pessoas que justamente eles buscam empreender, por conta justamente daquele público que é o nosso público prioritário, que são mulheres, que estão nessa condição. Então, elas não conseguem acessar o mercado de trabalho, ou se acessam o mercado de trabalho, elas têm dificuldade para dar continuidade, justamente porque tem os imperativos que é do contexto da família, né? Então, tem o filho pequeno que está na creche, que está na escola, isso demanda. Então, não consegue conciliar a questão da vida doméstica, né, do contexto da família com o trabalho. Então, são mulheres que estão empreendendo, mulheres numa grande parcela que já estão fazendo e estão conseguindo o autossustento a partir daquilo que elas aprenderam dentro dos cursos de qualificação profissional. Para isso, a gente faz algumas parcerias, né? Por exemplo, na área da costura, hoje a gente tem parcerias com empresas. Então, essas mulheres, algumas já conseguiram adquirir máquinas, então a máquina reta, overlock, e elas estão começando a ter demanda do mercado de trabalho, mas para produzir dentro de casa. Então, elas produzem de dentro de casa, e a partir daí elas estão tendo a condição de trabalho. E no ramo da confeitaria, enfim, a gente vinha conversando agora, né, por exemplo, com algumas surpresas que tem de mulheres que residem em situação de extrema vulnerabilidade. Quando a gente diz extrema vulnerabilidade, não tem uma cozinha master para produzir, mas elas têm uma realidade que é uma realidade totalmente diferente da nossa, que às vezes a gente nem imagina. Então, o contexto delas para produzir já é um contexto precário, mas mesmo assim elas estão produzindo e estão vendendo. E para a gente tem sido assim tem sido enormemente gratificante, né, por ver o impacto na vida de cada uma delas. Ao mesmo tempo também a gente tem feito parcerias para que elas possam aprimorar, porque os nossos cursos, eles são de iniciação profissional. Então, não é que elas vão sair de lá fazendo um bolo de andares e assim por diante, né, Cris? Mas é uma iniciação profissional. E a gente tem feito, por exemplo, a gente fez uma parceria agora com o Consulado da Mulher, e o Consulado da Mulher acompanha o desenvolvimento do negócio delas.
Então, por um ano, o Consulado da Mulher dá suporte. E nesse suporte, inclusive, entra, quem sabe, até a aquisição de equipamentos, de utensílios para que elas possam produzir. Agora, Cris, conta pra gente também, né, como são essas outras oficinas, as oficinas de costura, por exemplo, a gente está vendo aqui as imagens, tem as de confeitaria também, mas tem as de cultura, mais uma vez indo de encontro com o que o Clodoaldo disse pra gente, que o público em busca dos cursos é majoritariamente feminino, né? Isso mesmo. As oficinas de costura, é o educador Luzgardo que aplica, né, as oficinas. Elas trabalham de forma individual, cada um tem a sua máquina, né, para trabalhar. E aí ele aplica toda a técnica, né, desenvolvida nessa área. Eu estou mais na parte da padaria e da confeitaria. E lá na cozinha elas trabalham em grupo, né? Nós dividimos as receitas em grupo. São receitas que é fácil venda, como o Clodoaldo explicou mesmo. Muitos educandos, eles não têm condição, a cozinha deles é bem simples, então a gente procura aplicar receitas que eles possam conseguir reproduzir na casa deles e começar a vender, começar a gerar renda. Muitos chegam sendo o primeiro curso deles, a primeira qualificação profissional. Outros chegam em busca de valorização do salário. Eles estão num cargo inferior, eles querem, né, valorização do salário. E muitas são as mães que querem empreender, cuidar das crianças em casa e gerar uma renda, ajudar a família ou ser até a própria renda mesmo, né? Quer dizer, muitas dessas mulheres, né, Clodoaldo e Cris, chegam realmente pelo trabalho que é desenvolvido com as crianças, com os filhos, com os adolescentes, ou não necessariamente? São dois caminhos bem diferentes. Acho que são híbridos, né? Hoje a gente tem, por exemplo, uma atuação em rede que ela é muito fortalecida, né? Então, por exemplo, a gente tem parcerias com as unidades de educação infantil que fazem os encaminhamentos dessas mulheres. Nós temos parceria com os serviços da assistência social, né? Então tem os SASFs, né? Tem o CRAS, tem o CREAS, que são serviços que encaminham essas pessoas para serem atendidas dentro do SEDESP. Ao mesmo tempo, a gente tem uma procura que a gente chama de demanda espontânea, né? Então essas pessoas também procuram desta forma. Conta um pouco mais para a gente sobre a transformação de vida observada na realidade dessas pessoas, dessas mulheres, desses homens. Me chamou muito a atenção também esses cursos voltados para moradores de rua. Tá. Como que é essa transformação que acontece nesse segundo momento? Tá. Bom, para falar da transformação, acho que a gente tem que falar um pouco da metodologia do SEDESP, né? Então, a gente tem o módulo convívio. No módulo convívio, a gente trabalha a questão do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, né? Então, as pessoas que chegam para a gente, chegam às vezes numa situação muito fragilizada. Um dos principais trabalhos que a gente faz dentro desse módulo é justamente a constituição da rede de apoio, o fortalecimento da rede de apoio. Então, essa fragilização ela não está só no âmbito da qualificação profissional, mas ela também está na questão de como essa pessoa se relaciona com o seu entorno, com a sua família, com a sua comunidade. Então, acho que a primeira grande transformação que a gente busca é justamente a constituição e o fortalecimento dessa rede de apoio. E a gente tem resultados assim que são impactantes, né? O ano passado, por exemplo, né, de pessoa em situação de rua, de ressignificar a sua relação com o seu núcleo familiar, então de voltar a falar com a mãe, de voltar a procurar a família. Então, isso é um primeiro trabalho que a gente faz. Ao mesmo tempo, fazer com que essas pessoas, elas possam fortalecer a sua rede de apoio. Isso vai tanto pela questão da rede de apoio primária, né, que é a sua família, mas também pela rede de apoio que pode ser os espaços públicos, né? Então esse é um trabalho que a gente vê hoje como realmente muito impactante dentro do SEDESP. A superação das situações de violência, né? Então a gente teve mulheres que saíram da situação de violência doméstica, né?
E aí a gente, quando fala dessa situação de violência, são ciclos de violência. Então, quando ela rompe com o seu ciclo, ela não está rompendo só com o ciclo dela, mas ela está rompendo com os ciclos posteriores, porque ela também tem filho pequeno, tem filha pequena, que provavelmente vai reproduzir esse ciclo de violência. Dentro do módulo Mundo do Trabalho, por exemplo, a gente trabalha com a questão, um dos conteúdos é a elaboração do plano de negócios, né? Então, para quem vai empreender, elabora o plano de negócios e sabe precificar, né? Uma coisa que eles chegam lá, que é muito importante, então eles não sabem precificar para colocar um valor sobre um produto, então elas aprendem, então parece que isso não tem muito impacto, mas isso faz toda a diferença para quem vai posteriormente vai vender. E aí a gente tem alguns cases assim que a gente traz, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma pessoa, mulher, que concluiu o curso no primeiro semestre, ela mora numa ocupação e hoje ela empreende, ela melhorou seu negócio, ela está vendendo mais e ela aproveitou uma dica da Cris, aí eu vou passar a bola para a Cris, que foi sobre o aproveitamento integral de alimentos. Com esse trabalho que a gente desenvolveu do talo ao prato, a gente desenvolveu no Centro de Educação Infantil, dando treinamento para as cozinheiras, a gente trouxe também as famílias, né? Teve algumas mães também que participou desse curso e a gente trouxe também esse projeto dentro do CEDESP, que através das aulas técnicas da confeitaria e da padaria, eu aplico esse aproveitamento integral dos alimentos. Então, eu converso bastante com eles sobre a parte de utilizar os alimentos na sua forma natural. Então, a gente, na parte dos salgados, que essa nossa educanda, ela já fazia salgados, só que ela utilizava só temperos industrializados. Quando ela assistiu a aula, ela falou, mas não é possível, Cris, não vai dar certo, não vai ter o mesmo sabor. E a partir do momento que ela aprendeu, utilizando as cascas, os talinhos, a gente saborizou esse caldo e preparou esse salgado, ela levou isso para o negócio dela. E ela começou a vender muito mais. Claro, reduziu o custo, né? Reduziu o custo, o sabor, né? Então, e fora que ela agregou, que ela retirou essa parte industrializada, que hoje as pessoas estão muito preocupadas com isso, né? Das doenças que estão causando, da gente consumir tanto ultraprocessado. Então, ela teve também um apelo, né, do marketing ali para aumentar as vendas dela. Foi muito bacana. E aí, nessa parte nutricional, tem também o atendimento no SEIS, né, que então são nos Centros Educacionais Infantis, e Isso. também nesses cursos para já mulheres maiores, maduras, que querem se capacitar, é isso? Isso, no SEIS eu presto assessoria, né, para o SEIS. Qual que é o meu trabalho lá? Eu faço formações com as cozinheiras, com as professoras, eu passo palestras com os pais, então às vezes a gente também tira um horário para tirar dúvidas com os pais, a gente faz oficinas com as crianças, então é todo um trabalho direcionado para a parte nutricional, né, para melhorar cada vez mais o cardápio, assegurar a segurança, né, dos alimentos na hora do preparo. Sobre o aleitamento materno também a gente faz esse incentivo, porque é primordial que essas mães continuem amamentando as crianças, né? Serão crianças muito mais saudáveis, né? Com anticorpos para se protegerem das doenças, não ficam doentes tão fácil. Então tem todo esse trabalho. E aí eu acredito que é possível ver realmente nessas crianças, né, a mudança na qualidade de vida, na qualidade do aprendizado. E nessas mulheres também, né, Cris? Sim, e através também dos Centros de Educação Infantil, elas também ficam sabendo dos cursos técnicos. Então, muitas mães são nossas educandas lá no Centro de Educação, lá no CEDESP, né? Elas são nossas educandas. E aí elas começam a gerar renda, ajudar a família através dos cursos técnicos. Muito bem, Clodoaldo, alguma colocação para a gente ir se conduzindo para o final? Bom, a atuação na área da assistência social, né, ela é
recente no Instituto, tem 2 anos. A gente está indo agora para a implantação, né? Estamos em processo de implantação de um segundo trabalho, que é um trabalho no município de Santo André, que é com população em situação de rua. Então, hoje nós temos um projeto, que é o projeto Oportunizar, né? Que ele é voltado para a preparação para o mundo do trabalho de pessoas em situação de rua. Hoje nós temos, né, diante do diagnóstico que você tem dessa população, são 3 situações que levam ela para a rua, 3 principais, né? Que é a questão do conflito na família, a questão da drogadição e a questão da renda. Então a gente está atuando especificamente numa dessas situações principais, que é a questão da preparação para o mundo do trabalho. E a gente atua, não tem a qualificação profissional, lá a gente prepara eles, então, elaboração do currículo, as diversas formas de acesso ao mercado de trabalho, questão de marketing digital, marketing pessoal, enfim, são conteúdos que a gente trabalha lá. E a gente procura articular a rede para que eles possam fazer a qualificação profissional em outros espaços. E a gente está implantando agora um curso de qualificação profissional com pessoas em situação de rua lá, que é o curso de agroecologia. Então a gente está constituindo uma parceria com o município de Santo André, com a Enel, para usar o espaço da Enel, né, para que a gente possa desenvolver esse curso de qualificação profissional. Lá é um programa, então na primeira horta a ideia é que a gente tenha a qualificação profissional propriamente dita, e a gente vai ter uma segunda horta, que é a horta de comercialização. É justamente esse reaproveitamento dos terrenos embaixo das antenas, né? Isso, perfeito. Muito bem, gostaria de agradecer demais aqui a presença hoje, então, de Clodoaldo e Cris, também do mesmo projeto, da mesma ONG com que nós conversamos. Gostaria de agradecer, então, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo o nome, é Cristiane Tolentino. E aí, o Clodoaldo, deixa eu tentar ver se o Val me ajuda aqui, acho que é Mushnik? Mushinski. Mushinski. Agora sim. Muito bem. Clodoaldo, Cris, mais uma vez, muito obrigada, viu? Nós que agradecemos, em nome do Instituto, em nome do trabalho que nós fazemos. Muito obrigado. Obrigada. Agradecemos também, claro, a sua participação, a sua companhia. Até o próximo Alesp Cidadania.